Opa pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal do professor Thales Augusto de Oliveira. Esse que vos fala, o canal Profital. O canal voltado para a área das humanidades, não que nós venhamos a ficar só nelas. Porém, o maior destaque para a história, filosofia, sociologia, direito, economia, as mais variadas áreas das humanidades, com temas de atualidades, relevantes, com dicas para o Enem, se der tudo certo, vamos lá. E também com a história do Rio Grande do Norte, que é uma temática que nós já iniciamos há mais de um mês. E vamos dar continuidade, beleza? Estávamos ligados na resolução de questões que vamos dar continuidade. Convidamos a você que está assistindo essa aula, que se inscreva no nosso canal Profital, dá sua curtida nos vídeos, dá sua opinião, sugestão, dica, crítica, a favor ou contra. As ideias são bem-vindas, beleza? E também fique inscrito, é claro. Divulgue nosso trabalho, divulgue como nós tentamos de forma gratuita possibilitar que as pessoas conheçam a história do nosso estado, a nossa cultura e, acima de tudo, a ideia da alteridade enquanto diferente, não melhor nem pior, mas apenas diferente, beleza? Depois é que nós vamos voltar mais nossas ideias para a parte de filosofia, sociologia, história para o Enem e outras questões como nós falamos anteriormente. As aulas de história do Enem são baseadas nesse rapazinho. Aqui, um livrinho que eu publiquei em 2010, depois não publiquei mais. Preferi deixar gratuito para você, meu amigo e minha amiga, que pode baixar aí na nossa descrição, está lá o livro 0800 para você que é interessado na história do Rio Grande do Norte. Livro simples do seu amigo Thales Augusto de Oliveira. Vamos às questões, vamos ao que nos interessa. Correto? Simbora. Vamos ao texto. O próprio objetivo mercantil da colonização ibérica era povoar para produzir mercadorias de alto valor no comércio europeu. Lembrem, história do Brasil, história geral estão agregadas, estão unidas dentro dessa ideia que nós temos enquanto história do Rio Grande do Norte também. Tanto a história do Brasil quanto a história geral tem uma relação direta com o local. O micro, nós, com o macro. E para isso precisava de vastas extensões de terras, latifúndios, para que tivesse um lucrativo comércio com a produção de cana-de-açúcar. O açúcar era tão caro que servia até como dote para casamento. Sim, tem um livro muito bom, História do Brasil para Principiantes, da editora Ática, só de charges muito rico que pode auxiliá-los a entender melhor a história do Brasil e, por sua vez, também a história do nosso estado. Marque a resposta correta sobre a economia potiguar durante os 2 primeiros séculos da presença europeia, período colonial em nossas terras, então lá de 1500 até por volta de 1700. O texto que nós estamos lendo agora foi tirado do livro Introdução à História do Rio Grande do Norte, da professora Denise Monteiro, muito bom, certo? Sobre a história do nosso estado. Lembro-lhes também de outra coisa. Nós temos o livro da Denise, vocês acham, para comprar em livrarias, sebos. Nós temos o livro História do Rio Grande do Norte, do professor Sérgio Trindade. Vocês baixam gratuito no site do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, no site do IFRN, só colocar lá repositório de livros, História do Rio Grande do Norte, está lá o livro do meu amigo, o professor Sérgio Trindade, gratuitamente para vocês. E temos também o professor Coquinho com seu livro História do Rio Grande do Norte, dividido em 3 partes, como também tem ele unido no único livro, Coquinho, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ok? Vamos à questão? Vamos às alternativas? Nossas alternativas são essas. Nós temos aí a letra A, B, C e D. Qual meu amigo que está assistindo essa aula acha que é a resposta correta? E aí? Letra A, letra B, ou a letra C, ou a letra D? Qual? Todas as perguntas eu elaborei são questões simples, às vezes vai aparecer um errozinho em português, pelo amor de Deus, perdoe esse simples professor de história de vocês, ok? Qual a resposta, galerinha? A resposta é a letra B. Mas Thales, por que a B e não as demais? Por que não foi a A, por que não foi a C, por que não foi a D? Vamos ler cada uma. Letra D. Apesar da produção açucareira ser realizada na capitania do Rio Grande, disputando inclusive com as capitanias de Pernambuco e da Paraíba. Não, nosso açúcar não era tão doce, nosso açúcar não era tão bom quanto as das capitanias que eu acabei de citar, as capitanias de Pernambuco e da Paraíba. Inclusive, lembro a história do Brasil, que a de Pernambuco, naquela parte da Coreba que eu detesto, foi uma das que prosperaram. Não, é iniciativa privada,
Há várias ideias aí de discussão, etc. Aí foi até quase uma PPP, né? Parceria público-privada, das capitanias hereditárias. Não, nosso açúcar não era tão bom. O ouro fora pouco expressivo na nossa capitania durante o século. Teve ouro por aqui, hoje tem. Se eu não me engano, tem 20 a 25 toneladas arredondado por raios novos, há empresas interessadas, mas o que tem no solo pertence à União, então é algo para frente. Estou falando nos dias atuais. Letra A. O pau-brasil foi o principal produto durante todo esse período? Não. Lembre-se que o pau-brasil foi importante, mas todo esse período, não. Lembre-se que a região litorânea, inclusive, é chamada de quê? Zona da Mata. O litoral também é chamado Zona da Mata. Sendo suplantado pelo açúcar por volta das 2 últimas décadas da segunda metade do século XVII. Já a pecuária foi inexpressiva. Não, a pecuária foi tão importante que os holandeses aqui estiveram, invadiram, pela localização geográfica e também pela pecuária, que é um dos temas das nossas próximas aulas. Letra B correta. Ocorreu a extração do pau-brasil inicialmente, seguida da produção do açúcar. Entretanto, esse produto não possuía a mesma força que possuía em outras capitanias, como exemplo a capitania de Pernambuco. O açúcar foi produzido, o pau-brasil foi extraído, a pecuária foi produzida. É bom que a gente entenda que é um contexto econômico, outros produtos, o sal, certo? Mas era inexpressivo. O sal era natural na época. O algodão também é algo natural. Depois é que teve o algodão mocó, muito importante no século XVIII e século XIX, como também nas primeiras décadas do século XX, para a família Bezerra Medeiros, da região de Caicó, para a região ligada a esta cidade. Vamos à próxima questão? Vem comigo. Os holandeses mantiveram os primeiros contatos com a capitania do Rio Grande em junho de 1620, segundo Câmara Cascudo. Quando chegaram à Baía da Traição, transportados por uma imensa esquadra comandada por, olha aí o nome do cara, Adam Boldar Henderson. Tá aí, ó, esse nome aí, Edan, pronto, Edan, que não chegaram a tempo para defender o domínio de Salvador na Bahia. Na ocasião, muitos marujos Flamengo, pessoal, Mengão. Galera, lembrem-se, Flamengos, ou ainda holandeses, ou ainda batavos, eram termos usados para a população que morava na Holanda. Continuando. Encontravam-se doentes, razão pela qual o comandante da esquadra procurou guarida, proteção, local para ficar, para os mesmos em terra firme, lá mesmo na Baía da Traição, não encontrando bom tratamento para os enfermos, pois deparou-se com muitos índios assustados com os visitantes. Foi um texto tirado do site História do Enem na web, da UFRN, que depois nós, repito, vamos falar, um site que é novo, acho que é também ligado ao UFRN, sobre as mais variadas temáticas também de história, cultura, economia, sociedade no Rio Grande do Norte. Sobre o período da invasão holandesa no Rio Grande do Norte, é correto afirmar que... a resposta correta, o que é que você acha? A, B, C ou D? Galerinha, a resposta correta é a letra B. Por quê? A letra D não ocorreu a exemplo das relações com os franceses, a aceitação por parte nativos dos holandeses. Os portugueses já tinham pacificado o território. Não tinham pacificado. Muitos que apoiaram os franceses fugiram para o território, para o interior, para a parte do adentramento do território. E até se uniram a outras tribos contra os portugueses. Mas ocorreu por parte da Holanda com muitos nativos no tratamento de paparicagem, também como tinha ocorrido dos nativos com os franceses, então isso auxiliou. Longe disso. C. Não tinha ocorrido a efetivação, já tinha, sim, na Espanha, a partir da União Ibérica, Portugal, consegue o domínio da Fortaleza dos Reis Magos, do território que futuramente seria a Fortaleza dos Reis Magos, certo? Tanto que nós não fomos uma capitania hereditária, fomos, mas não foi efetivado o domínio, então passamos a ser o quê? Uma capitania real. Não tinha ocorrido a efetivação do domínio do Rio Grande do Norte pela Espanha. A preocupação maior era o açúcar e não tínhamos outros atrativos. Tínhamos outros, e o açúcar não era o principal produto. A localização geográfica, o gado, sim. Letra A. Conseguiu observar as terras agricultáveis, mas sem adesão dos índios potiguares, aliados portugueses, que os repeliram para a Holanda. Não, eles não foram repelidos. Conseguiram o território. E a letra B. A ida de vários nativos para a Holanda facilitou o contato entre os flamengos e a indiada, entre os holandeses e a indiada, inclusive com adesões prosélitas religiosas. Como assim? Vamos explicar e ser bem direto. Muitos nativos acabaram se convertendo à fé dos europeus, à fé dos protestantes, a fé calvinista,
a fé que era posta para com os holandeses que aqui estiveram durante o domínio da região Nordeste e também do nosso Rio Grande do Norte. A todos desejo um bom dia, boa tarde, boa noite, tudo de bom. Namastê, tamo junto. Até a próxima. O bicho começou a bater. Valeu, galera. Fiquem com Deus.